E o presidente Lula anunciou hoje Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele assume o cargo no lugar de Flávio Dino, que deixa a pasta para virar ministro do STF. O Emerson Fraga, que está na redação do R7 em Brasília, traz mais detalhes dessa mudança. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha a Record News. Pois é, o anúncio foi feito hoje às 11 da manhã em uma reunião no Palácio do Planalto, que é a sede do gabinete da Presidência da República. E contou com a presença do próprio Ricardo Lewandowski, que vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, de Flávio Dino, que é o atual ministro e vai para o STF, a posse dele está marcada para 22 de fevereiro, e também da primeira-dama Janja da Silva. O Ricardo Lewandowski, ele foi ministro do STF durante vários anos e se aposentou em abril por causa do teto da idade permitida para o ministro do Supremo, que é 75 anos. Ele tem essa idade, então precisou se aposentar do Supremo Tribunal Federal e agora assume aí esse novo desafio que ele vai combinar com a presidência do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, que é outro cargo que ele assumiu para esse ano aí de 2024. Ministros do STF comemoraram aí a indicação do ex-colega Lewandowski ao cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que a escolha de Lewandowski é ótima e que ele é um brilhante jurista. Já Dias Toffoli, ministro do STF, diz que a escolha foi sábia e feliz e que o nome de Lewandowski é inclusive maior, na opinião dele, que o posto que ele vai ocupar de ministro da Justiça. O Conselho Federal da OAB e a Associação dos Magistrados do Brasil, que representam os juízes, comemoraram também e desejaram a Lewandowski um ótimo desempenho das funções à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos lembrar um pouco da história do ministro Lewandowski no STF? Ele foi relator lá, por exemplo, de ações muito importantes, como a que prevê as cotas nas universidades públicas. Ele deu parecer favorável a essa medida, que continua em vigor até hoje. Lewandowski também foi o relator do processo que proibiu o nepotismo no serviço público. O presidente Lula disse que estava bastante feliz com a escolha. Vamos ouvir um trecho da entrevista com o presidente Lula sobre a escolha de Lewandowski. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. Então eu disse ao companheiro Lewandowski que eu só vou fazer o decreto, sabe, da oficialização dele, a pedido dele, por conta de coisas particulares que ele tem que fazer no dia 19. E nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia 1º de janeiro. Dia 1º de fevereiro. Até lá, o companheiro Flávio Dino, o novo ministro da Suprema Corte, que também só vai tomar posse dia 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora. Quando chegar dia 1º, nós vamos fazer um ato, vamos fazer a posse do nosso querido Lewandowski como ministro da Justiça. Aí ele já vai ter uma equipe montada, ele vai conversar comigo e aí nós vamos discutir quem fica, quem sai, quem entra, quais são as novidades. Pois é, Renata. Então agora é esperar a posse de Lewandowski, que está marcada para 1º de fevereiro, como disse aí o presidente Lula. Esse prazo vai ser de transição. Flávio Dino deve esquematizar a organização do ministério para que o sucessor assuma aí com tranquilidade, já que são do mesmo viés ideológico, do mesmo governo, para que não haja um grande abalo ali na estrutura do governo. Então a transição deve ser bem tranquila, viu, Renata? E, Emerson, ainda sobre essa mudança ministerial, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirmou hoje que não pediu demissão da pasta e que deve participar da transição no Ministério com a chegada do ministro Lewandowski. Qual o cenário dessa situação?
Renata, o governo tenta achar uma saída honrosa para a Capelli do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vale lembrar que ele ganhou destaque ao atuar como interventor federal na segurança pública do DF depois do 8 de janeiro, quando houve a depredação dos prédios dos 3 poderes aqui em Brasília. Ricardo Capelli já disse a pessoas próximas que não deve ficar no Ministério da Justiça e Segurança Pública se não for para ocupar o segundo cargo mais importante, que é o que ele ocupa hoje, de secretário executivo. E Ricardo Lewandowski pretende nomear para esse cargo o Manuel Carlos de Almeida Neto, que foi secretário-geral do STF quando Ricardo Lewandowski era presidente da corte. Então, há aí uma incompatibilidade. O governo procura vaga para Capelli no Ministério da Defesa, em outras pastas também há cogitação para que ele vá, ainda sem definição, viu, Renata? Ele entrou de férias hoje, depois do anúncio de Lewandowski como titular da pasta, e deve voltar para participar da transição aí entre Flávio Dino e Ricardo Lewandowski, desse importante ministério do governo Lula, que vem ganhando destaque aí desde o início do ano passado, né, com o 8 de janeiro. Agora, mudando de assunto, os senadores, eles querem retomar as conversas para avaliar o fim das saídas temporárias dos detentos. Lembrando que esse tema voltou à tona depois da morte de um policial lá em Minas Gerais. Qual a expectativa dessa reunião, Emerson? Renata, a expectativa é que já dia 1º de fevereiro os parlamentares comecem a tocar esse assunto lá no Congresso Nacional. Dia 1º de fevereiro eles voltam do recesso parlamentar, né, e continuam os trabalhos da Câmara e do Senado. Esse projeto, que visa acabar com as saidinhas temporárias, ele está parado na Comissão de Segurança Pública do Senado. Ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022, mas está lá sob a relatoria do senador Flávio Bolsonaro, que deu um parecer favorável ao fim das saidinhas, mas o projeto ainda não foi votado. Por quê? Porque alguns senadores pediram vista, ou seja, mais tempo para analisar o projeto. Agora, a discussão com a morte de Roger Dias, o PM de Minas Gerais, que foi assassinado aí por um preso que não voltou da saidinha no tempo previsto pela lei, agora ganha força entre os parlamentares. E aí até o próprio governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pressiona Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que também é de Minas Gerais, para que esse assunto volte à pauta, volte aí a ser discutido pelos senadores. Então nós podemos aguardar já na primeira semana de fevereiro algum andamento aí para esse assunto. Vale lembrar que a saidinha, ela funciona da seguinte forma: podem participar presos no regime semiaberto, ou seja, que progrediram, que não estão mais no regime fechado aí de prisão. Eles têm direito a até 5 saídas por ano de 7 dias cada e depois tem que voltar aí para a cadeia. Alguns deles trabalham, outros não, e aí alguns já são habituados a sair da cadeia, inclusive. Mas acontece de vez em quando um episódio como esse de que o preso não volta e acaba cometendo outros crimes. Então, os parlamentares querem realmente rever esse instituto que visa, inicialmente, ressocializar o preso, para ele voltar a ter contato com a família, com os amigos, com a sociedade aos poucos, mas que pode provocar aí episódios lamentáveis, como o que aconteceu em Minas Gerais. Renata? Sem dúvida, um assunto polêmico que divide opiniões, mas que nós vamos acompanhar. Obrigada pelas informações, Emerson. Uma boa noite para você.